Olá, criatura assustada. Se inscreva, deixe seu like e comentário, e compartilhe esse vídeo. Se você não fizer isso, irei lançar uma maldição na sua vida. Uma micose mortal irá comer as suas partes íntimas. Isso aconteceu quando eu era calouro na faculdade, há vários anos atrás. A escola em que eu estava era bastante grande, com muitos estudantes. Apesar de ser novo na escola, já havia conhecido muitas pessoas e tinha um pequeno grupo de amigos com quem saía. Uma noite, alguém do meu grupo de amigos foi convidado para uma festa em uma casa. Ele nos convidou a ir também, dizendo que muita gente estaria lá, incluindo várias outras pessoas que conhecíamos. Eu concordei em ir, embora não estivesse muito animado com a ideia. Na noite seguinte, por volta das 21 horas, todos nós saímos do prédio em que nós morávamos. Éramos 4 indo naquela noite, e a casa ficava a uns 15 minutos de caminhada de distância. Quando nos aproximamos, já podíamos ouvir a música vindo de dentro da casa. Chegamos à porta da frente e entramos. Assim que entrei, percebi que estava lotado. Havia gente por todos os lados, na sala, na cozinha e por onde mais eu conseguisse ver na casa. Meus amigos e eu nos infiltramos e encontramos alguns outros conhecidos lá. Foi bom ver algumas caras familiares. Havia mais gente que eu conhecia do que eu esperava. Conversei com algumas pessoas e, em determinado momento, precisei ir ao banheiro. Subi as escadas, onde aparentemente estava o único banheiro disponível. Tive que esperar alguns minutos para usá-lo, e quando voltei lá embaixo, percebi que as pessoas estavam começando a sair às pressas. Aparentemente, muitos estavam indo para outra festa que ficava a algumas quadras dali. Ainda havia algumas pessoas na casa, mas nem metade do que tinha antes. Procurei meus amigos, mas não conseguia encontrá-los. Como o quintal era pequeno e a porta estava aberta, resolvi dar uma olhada lá fora. Quando cheguei lá, vi que ninguém mais estava lá fora e estava extremamente escuro. Fui até o final do quintal e, quando me virei para voltar, notei o que parecia ser um homem escondido, atrás de uma grande árvore ao lado da casa. Estava muito escuro lá fora, mas eu conseguia ver claramente que ele estava agachado entre a árvore e a parede da casa. Fiquei parado por um momento olhando, porque aquilo parecia muito estranho, como se ele estivesse tentando se esconder. Ele começou a virar a cabeça na minha direção, e quando nossos olhares se encontraram, senti-me muito desconfortável e decidi voltar para dentro da casa. O que também parecia estranho é que esse homem parecia muito mais velho do que a idade dos universitários. Quando entrei de volta na casa, percebi que havia ainda menos pessoas lá dentro, e meus amigos claramente não estavam presentes. Peguei meu telefone para ligar para eles, mas a bateria estava descarregada. Decidi sair pela porta da frente da casa e andar de volta para o meu dormitório, já que meu telefone estava sem bateria e eu não tinha ideia de onde meus amigos tinham ido. Pensei que talvez eles tivessem voltado, mas eu não conhecia mais ninguém que ainda estivesse na festa. Comecei a caminhar pelas ruas tranquilas. Felizmente não estava muito frio naquela época, então não me importava de fazer a caminhada de 15 minutos. Era uma noite tranquila. E cerca da metade do caminho de volta comecei a ouvir passos atrás de mim. Ignorei-os inicialmente,
até que os passos começaram a acelerar e pareciam estar se aproximando. Virei-me e olhei por cima do ombro, e vi um homem a cerca de 40 metros atrás de mim. Parecia o mesmo cara que estava escondido do lado de fora da festa. Ele estava olhando para baixo enquanto caminhava, o que me pareceu suspeito. Acelerei o passo, e enquanto continuava andando, percebi que o homem estava lentamente se aproximando. Quando virei em uma rua em direção ao campus, o homem virou na mesma direção. Isso me deixou mais nervoso, e olhei por cima do ombro para ver que ele agora estava a apenas uns 30 metros de distância. Continuei andando e mudei para o outro lado da rua. Quando fiz isso, o homem também se moveu para o outro lado. Isso destruiu qualquer esperança que eu tinha de que o homem apenas estivesse andando na mesma direção que eu, por coincidência, e na verdade, ele estava me seguindo. Isso me fez andar ainda mais rápido do que já estava, e felizmente faltavam apenas algumas quadras para chegar. Ele também estava se aproximando, como se soubesse que eu estava tentando fugir dele. Andei o mais rápido que pude, esperando ver outros estudantes do lado de fora, mas já era muito tarde e eu não vi ninguém. Quando meu prédio do dormitório estava à vista, virei e comecei a correr. Logo depois, ouvi o homem começar a correr atrás de mim. Eu estava indo o mais rápido que conseguia, e ele estava talvez uns 20 metros atrás de mim, se aproximando. Alcancei minha porta, peguei o chaveiro e rapidamente o segurei para destrancar. Infelizmente, eu sabia que não tinha tempo para fechar a porta antes que o homem a alcançasse. Tudo que tive tempo de fazer foi continuar correndo. Entrei no prédio, mas o homem também entrou, estando agora a cerca de 15 metros atrás de mim. Corri pelas escadas e subi o mais rápido que pude até meu quarto, que ficava mais ou menos no meio do segundo andar. Corri pelo corredor e pareceu que consegui aumentar um pouco a distância em relação ao homem. Cheguei ao meu quarto, abri a porta com um movimento único e entrei, fechando a porta atrás de mim. Tranquei a porta literalmente em 1 segundo, antes que o homem a alcançasse e tentasse abri-la. Estava tão aliviado por estar dentro do meu quarto, mas o homem ainda estava bem do lado de fora. Peguei meu telefone e o conectei para carregar enquanto tentava ligar para a polícia o mais rápido possível. Gritei para o homem que a polícia estava a caminho. Depois disso, parei de ouvi-lo na porta e acho que ele foi embora. A polícia chegou ao prédio cerca de 5 minutos depois, mas infelizmente o homem já tinha ido embora naquele momento. Contei à polícia tudo o que pude e então vi várias chamadas não atendidas dos meus amigos. Acontece que eles me procuraram na festa quando todo mundo estava saindo, mas não conseguiram me encontrar e acharam que eu devia ter ido embora com os outros. Eles foram para a casa de outro amigo e felizmente estavam todos bem. Mas até hoje não sei quem era aquele cara que me seguiu. Para contextualizar, isso aconteceu há alguns anos. Eu era um garoto de 15 anos que fazia parte do time de futebol e também do time de luta livre, além de praticar outras coisas. Eu tinha uma namorada. As pessoas começaram a falar sobre como ela não era leal e acabei mexendo no celular dela para descobrir que ela estava me traindo o tempo todo. Mas eu não tive tempo suficiente para processar isso, porque eu tinha uma corrida em poucos minutos. Quando terminei a corrida, terminei o relacionamento e me senti completamente anestesiado, completamente sem reação. Passou cerca de 1 mês após isso, e eu tinha começado a usar maconha e álcool, tentando encontrar outras coisas apenas para esquecer a sensação de traição que ela me causou.
Um dia estava sentado nas arquibancadas e a melhor amiga da minha ex estava sendo muito simpática comigo, até demais. Mas naquele momento eu estava tão desolado que não consegui perceber. Ela puxou papo, perguntando como eu estava, como me sentia e se eu queria ir a uma festa no meio de São Paulo com ela. Relutantemente, eu aceitei. Para dar contexto, eu tinha sido punido anteriormente a essa história porque minha mãe não queria que eu falasse com meu pai. Minha mãe é narcisista e manipuladora, e eu basicamente ignorava o comportamento dela enquanto tudo isso acontecia, o que acabou me deixando de castigo. Na noite da festa, eu estava tentando sair escondido. Fiz o truque de usar cobertores e travesseiros para parecer que eu estava na cama. Até coloquei meu ventilador para simular que eu estava respirando. Minha mãe é uma mulher grande, para dizer o mínimo, e cada tábua do assoalho rangia. Quando cheguei à porta da frente, ouvi minha mãe chegando. Me escondi atrás da TV no canto. Ela passou direto por mim para o quarto, onde começou a gritar com os travesseiros. Quando ela estava voltando, eu poderia jurar que ela olhou diretamente nos meus olhos por uns 40 segundos antes de finalmente ir dormir. Esperei até ouvir os roncos dela para agir. Saí sorrateiramente e encontrei uma garota na rua. Entrei no carro com ela e tudo o que eu tinha era um iPhone 5 que estava todo quebrado, com uns 30% de bateria e sem sinal. Era melhor do que nada, acho. Um amigo teve que me emprestar. Levamos cerca de 1h30 para chegar lá. Eu estava usando um boné, jeans, tênis e uma camisa social. Ela usava uma regata rosa e leggings pretas. Chegamos à casa, onde a festa já estava rolando e o cheiro de maconha e álcool estava forte. Eu estava empolgado, comecei a me soltar e me divertir. Quando ela foi atrás de uma parede e voltou com um copo vermelho, pediu para eu beber. Não tinha sido criado nem preparado para uma situação como essa. E o que aconteceu depois é meio confuso para mim. Lembro de ter sido levado para um quarto onde parecia ter um tripé montado. E de repente alguém gritou polícia. E vários policiais entraram pelas janelas. Eles invadiram o quarto, pegaram todo mundo e demorou um pouco para minha reação de lutar ou fugir. Mas quando um dos policiais me olhou e ordenou que eu fosse até lá, eu saí correndo para fora, como todos os outros. Eu estava quase desmaiando, alternando entre estar consciente e inconsciente. Num momento eu estava fora da porta dos fundos, no próximo estava na floresta correndo ao lado de todo mundo, enquanto procurava pela garota que me trouxera lá. Os policiais se aproximavam cada vez mais, até que tentaram nos deter. Lembro-me de um garoto com aparência de boneco Ken que me disse para correr, enquanto ele era derrubado por 4 policiais e ainda lutava contra eles. Todos nós começamos a correr até que o caos ao nosso redor finalmente desapareceu e só podíamos ouvir nossos próprios batimentos cardíacos. Estava completamente escuro, apenas com grilos ao nosso redor, até que o som também sumiu. Depois disso, todos recuperamos o fôlego e discutimos o que fazer a seguir. Decidimos esperar até o amanhecer para nos dirigirmos a algum lugar. Eu verifiquei o telefone que meu amigo me emprestou para tentar entrar em contato com meu pai, mas estava descarregado. Nesse ponto, estávamos todos dependendo do telefone de um dos garotos para nos guiar. Foi quando um homem velho e desgastado apareceu do nada e perguntou se estávamos perdidos. Um dos garotos com a lanterna respondeu que sim. O cara parecia querer ajudar, mas enquanto eles conversavam, comecei a ignorá-los, porque ouvia movimentos e galhos quebrando do lado de fora da luz da lanterna. Quando o homem começou a se aproximar,
tive um pressentimento ruim. Empurrei o homem para o lado, fazendo-o cair no chão, e como eu suspeitava, havia outros escondidos na floresta. Não sei quantos eram, porque só o que fiz foi correr e correr até apagar. Tenho quase certeza de que colocaram algo na minha bebida. Acordei depois de um tempo, recobrando a consciência. Foi uma noite realmente louca para mim, e ainda não consigo acreditar que tudo isso aconteceu. Então, para minha ex e sua amiga, que se lasque vocês, e para o velho assustador na floresta e seus amigos, que também se lasque por tentarem nos pegar. Fiquem seguros por aí, pessoal, e não vão a festas com qualquer pessoa, apenas com pessoas em quem confiam. Na época da faculdade, durante o meu último ano, eu morava em uma casa com alguns outros caras. Eles eram bons amigos e todos dividíamos uma casa de 2 andares juntos, com um pequeno sótão e também um porão. Haviam 4 quartos no total, um para cada um de nós, todos no segundo andar. Lembro que no outono, mais ou menos na metade do semestre, era uma sexta-feira à noite e meus colegas de quarto estavam falando em receber várias pessoas. Eu sabia que provavelmente isso se transformaria em uma festa, porque já tínhamos feito isso algumas vezes no passado, e normalmente acabava com umas 100 pessoas na nossa casa. Quanto a mim, eu não era muito de festas ou de beber. Raramente consumia álcool. Eu não gostava muito do ambiente de festas em casa, mas quando tínhamos essas festas, eu geralmente descia e ficava com todo mundo e sempre curtia. Nessa noite, as pessoas começaram a chegar por volta das 8 da noite e a princípio conhecíamos todos e estávamos apenas relaxando. Mas eventualmente mais pessoas começaram a aparecer. Quando eram umas 10 da noite, nossa casa estava lotada. Pessoas estavam por toda parte tocando música, jogando, e eu nem conhecia muitos dos que estavam entrando em nossa casa. Isso continuou por mais cerca de 1 hora, até que alguns dos meus colegas de quarto quiseram sair para os bares. Devo mencionar que todos nós tínhamos 21 anos na época, então meus colegas de quarto saíam quase todo final de semana. Eu nunca fui muito fã de sair para os bares, mas às vezes eu era o motorista designado e depois ia me encontrar com eles. Desta vez, a maioria das pessoas que eu conhecia tinha carona de outra pessoa, então, à medida que todo mundo começou a sair da casa, eu estava meio cansado e decidi encerrar a noite. Esperei até que todos saíssem da minha casa, fui para o meu quarto e fechei a porta. Não estava muito sonolento, mas definitivamente estava cansado da longa semana de aulas. Desliguei as luzes, liguei a TV no meu quarto, me deitei na cama e comecei a passar pelos canais. Cerca de 15 minutos depois, ouvi a maçaneta da minha porta começar a se mover lentamente. A maçaneta girou e ouvi um rangido. Olhei para a porta assustado, mas a porta não se abriu por completo, apenas uma pequena fresta. Pensei que talvez um dos meus colegas de quarto tivesse voltado por algum motivo, mas não ouvi ninguém subir as escadas. Estranho. Após 1 minuto ou mais, voltei a assistir TV, acreditando que era um dos meus colegas de quarto. Continuei assistindo TV por mais uns 10 minutos ou algo assim. Então, em um momento, olhei para a entrada do meu quarto novamente. A fresta aberta tinha cerca de 3 polegares de largura, mas notei algo a mais. Parecia haver alguém parado lá, me observando. Via um olho espiando pelo canto do rosto. Era difícil ver por causa do escuro e eu realmente tive que semicerrar os olhos para ter certeza.
mas eu estava convencido de que alguém estava lá me observando. Foi realmente estranho para um dos meus colegas de quarto fazer algo assim. Eu realmente não achava que fosse um deles naquele momento. E então a porta começou a se abrir mais, revelando um homem parado ali. Mas eu não o reconheci de forma alguma. Ele nem parecia ser um estudante universitário. O sujeito então deu um passo para dentro do meu quarto. Então levantei da minha cama desesperado, pegando qualquer coisa na mão. Quando fiz isso, ele virou e saiu rapidamente do quarto. Então ouvi passos descendo as escadas, seguidos por um estrondo da nossa porta da frente. Fui rápido em descer e trancar a porta da frente, depois de ter certeza de que o homem tinha ido embora. Contei aos meus colegas de quarto sobre o que aconteceu e eles voltaram para casa mais tarde naquela noite para descobrir que vários de seus objetos de valor estavam desaparecidos, assim como o dinheiro que eles tinham em seus quartos. Aparentemente, algum cara se infiltrou em nossa casa durante a festa e conseguiu se esconder lá enquanto todo mundo se divertia. Tivemos sorte que eu estava em casa, senão quem sabe o que mais o homem teria feito. Mas ainda fiquei bastante assustado com a situação. Quando eu tinha 18 anos, vivi uma experiência bastante assustadora. Como a maioria dos jovens de 18 anos, eu me sentia invencível. Achava que podia sair e fazer o que quisesse sem contar a ninguém onde estava. Para contextualizar, eu ainda não dirigia e morava na casa da minha mãe. Uma noite, uma amiga me convidou para ir a uma festa. Inicialmente, ela disse que me pegaria e iríamos juntas, mas a história mudou. Ela então disse que a festa tinha sido transferida para um local diferente e que um amigo homem dela nos pegaria. Naquele momento, os sinais de alerta deveriam ter soado alto, mas eu ignorei. Enchi minha garrafa com álcool e misturei com água, como sempre fazia quando saía, porque assim poderia estar sóbria o suficiente. Quando eles chegaram, me aproximei do carro com vidros escuros e entrei no banco de trás ao lado da minha amiga. Foi quando percebi que, em vez de um, havia 2 homens na frente do carro. Eles passaram um baseado assim que entrei no carro, mas eu recusei, enquanto minha amiga começava a fumar. Nesse momento, já estava completamente escuro lá fora. Sempre tive dificuldade em me orientar, mas tentei analisar a área para entender para onde estávamos indo. Cerca de 30 minutos depois de dirigirmos, saímos da estrada principal, mas não em um bairro, e sim em um hotel suspeito. Tive uma sensação terrível no estômago. Os caras entraram no hotel enquanto minha amiga fumava mais um baseado. Os caras voltaram e disseram que o resto do grupo tinha cancelado, mas que tinham reservado um quarto para beber. Foi quando meu estômago afundou. Eu sabia que aquilo era perigoso, mas minha amiga já estava chapada e eu não estava disposta a abandoná-la. Fomos para o quarto com 2 camas e começamos a beber e brincar. Tudo estava indo bem até que eles quiseram jogar verdade ou desafio. Eu escolhi verdade todas as vezes, até que minha amiga escolheu desafio. Eles desafiaram minha amiga a me beijar. Ela realmente tentou se aproximar, mas eu me afastei. Ela era minha amiga desde a infância e nunca faria algo assim, especialmente porque ela estava muito bêbada naquele ponto. Foi então que os caras começaram a ficar mais sérios e agressivos, nos pedindo para fazer isso. Eu ainda me recusava, mas disse que ia ao banheiro. Comecei a mandar mensagens para minha amiga no banheiro, perguntando se ela também achava que os caras eram estranhos e há quanto tempo ela os conhecia.
Ela disse que só conhecia um deles e tinha falado com ele por alguns meses. Era a primeira vez dela encontrando-os. Estava tão enjoada e, enquanto estava no banheiro, ouvi eles oferecendo a ela passar a noite ali. Ela parecia muito desconfortável. Eu estava com muito medo de que aquela fosse a noite em que nos tornássemos apenas mais uma estatística. Me curvei sobre o vaso sanitário e vomitei, certificando-me de que fosse alto o suficiente para ser ouvido. Minha amiga correu até mim e os homens olharam da outra sala. Pedi para eles nos trazerem água, enquanto minha amiga pediu algo para comer, já que estava com o estômago vazio. Depois de convencê-los, eles saíram para ir à loja do outro lado da rua. Consegui convencê-la de que precisávamos sair. Aquela situação estava muito estranha e eles nos deixavam muito desconfortáveis. Depois de um tempo, fiz com que ela pegasse suas coisas e corremos para o banheiro do saguão. Chamei um Uber para cada uma de nós e saímos. O Uber dela chegou primeiro. Vi minha amiga ir embora e pedi para ela me enviar sua localização assim que chegasse em casa. Porém, quando meu próprio Uber finalmente apareceu, corri para fora e, de repente, alguém agarrou meu braço. Era um dos homens. Ele perguntou para onde eu estava indo e eu disse que minha amiga e eu estava indo embora porque estávamos passando mal. Mas ele apertou meu braço cada vez mais forte. Estava com medo pela minha vida agora que estava completamente sozinha. Felizmente, o motorista do Uber estava bem ali, olhando para nós pela janela aberta. Quando o homem percebeu isso, me soltou. Consegui correr para dentro do carro e cheguei em casa por volta das 2 da manhã. Estava aliviada, mas ainda aterrorizada. Até hoje fico assustada pensando no que poderia ter acontecido comigo ou com minha amiga se eu não tivesse trazido minha própria garrafa. Espero sinceramente que nunca mais acabe em uma situação como essa. Na época em que estava na faculdade, participei de várias festas em casas. Não era algo que eu fazia toda semana, mas se algum conhecido estivesse dando uma festa, normalmente eu ia. Lembro-me de uma ocasião em que estava na casa do meu amigo Alex, que morava com seus outros colegas. Eles tinham uma casa onde costumavam receber muitas pessoas o tempo todo. Era uma caminhada um pouco longe para mim, e consegui uma carona de outro amigo que não iria sair naquela noite. A casa era ótima para festas e costumava ficar muito lotada. Naquela noite a festa estava ótima e no final eu estava sentindo os efeitos de todas as bebidas que tinha consumido. Não estava muito bêbado e lembro-me bem de tudo. Basicamente, estava conversando com uma garota na festa que nunca tinha visto antes. Ela era alta e tinha cabelos castanhos claros. Ela me disse que tinha levado uma amiga para a festa, então ela não estava bebendo, mas a amiga dela tinha saído com outra pessoa ou algo assim. Ela ofereceu-me dar uma carona de volta para minha casa e fiquei mais do que feliz em aceitar, já que ela parecia estar se divertindo muito conversando comigo. Decidimos sair da festa e ela foi até o carro, que estava a cerca de 1,5 quarteirão de distância. Naquela hora havia muitos carros estacionados ao lado da estrada. Quando chegamos ao carro dela, entrei no banco do passageiro e ela entrou no banco do motorista. Eu disse a ela onde morava e ela me disse que sabia exatamente onde era. Continuamos a conversar enquanto ela dirigia pelas ruas próximas à universidade. Não me lembro exatamente sobre o que estávamos falando, mas eu realmente não estava prestando muita atenção para onde ela estava indo.
Talvez tenha sido o álcool, mas antes que eu percebesse, ela estacionou na beira da estrada e me disse que tínhamos chegado. Eu disse tchau e saí do carro para sentir o ar fresco da noite. Quando comecei a andar pela rua do bairro onde ela me deixou, percebi que não tinha a menor ideia de onde estava. Estava muito longe do meu bairro e eu tinha dado o endereço correto a ela. Tentei pegar meu telefone para enviar uma mensagem para um amigo me buscar, mas então percebi que meu telefone havia sumido. Fiquei arrasado, deve ter ficado no carro dela ou algo assim. Tudo estava completamente silencioso e muito escuro onde eu estava. Vi alguns arbustos de um lado da rua e, de repente, eles se moveram e 2 homens saíram deles. Eu devia estar a uns 15 metros de distância deles, e ambos me olharam e começaram a se aproximar. Virei para ir embora e eles começaram a correr em minha direção. Foi quando eu corri em direção a uma cerca próxima e pulei por cima dela. Essa cerca tinha uns 2 metros de altura, e até hoje não faço ideia de como consegui. Basicamente, pulei, segurei no topo e me balancei para passar por cima. Em seguida, saí correndo o máximo que pude para me afastar daqueles caras. Pular a cerca me permitiu ganhar alguma distância deles, mas ainda assim eu não tinha ideia de onde eles estavam, ou mesmo onde eu estava. Continuei correndo até chegar a outra rua. Comecei a caminhar pela rua até ver um carro se aproximando. O carro pareceu diminuir a velocidade quando chegou perto de mim e então buzinou. Fiquei nervoso para olhar devido ao que havia acabado de passar, mas quando o fiz, vi que era um dos meus amigos chamado Gabriel. Para mim, foi uma das melhores visões que já tive na vida. Entrei no carro dele o mais rápido que pude. Gabriel me perguntou o que eu estava fazendo naquela parte da cidade, e eu apenas disse que não tinha ideia. Felizmente para mim, ele estava passando por ali e pôde me dar uma carona para casa. Infelizmente, nunca recuperei meu telefone e tive que comprar um novo, mas ainda assim, tenho muita sorte por estar bem. Meu nome é Osvaldo, tenho 25 anos e moro na fazenda da minha família. Ajudo a cuidar dela quando meus pais estão fora da cidade. É apenas uma pequena fazenda familiar, nada comercial. Meus pais querem que eu a assuma quando eles estiverem velhos demais para cuidar dela. Sendo o mais velho de 3 filhos e o único filho homem, eles esperam isso de mim. No entanto, sinceramente, não tenho muita vontade. Não me vejo passando a vida inteira no interior do Mato Grosso, especialmente após algo muito estranho que aconteceu em julho passado. Meus pais estavam em uma viagem romântica por uma semana, então eram apenas eu e minhas 2 irmãs, Melissa e Maisa, cuidando da propriedade enquanto eles estavam fora. Aqui não há nada por perto, e com muita privacidade e talvez até um pouco demais na minha opinião. Exceto por uma noite, algo aconteceu tarde da noite, quando estava quase na hora de irmos para a cama. Minhas irmãs fazem faculdade online. Melissa está fazendo cursos de verão, então ela estava em seu quarto com o laptop, fazendo suas atividades. Maísa e eu estávamos apenas relaxando na sala de estar, assistindo a algum programa bobo na TV. E na real, nós 3 queremos sair desse estilo de vida de fazendeiro do interior, especialmente eu, já que sou o mais velho e estou na casa dos 20 anos. Uma das partes desagradáveis da vida na fazenda são os predadores. Não apenas os animais que vêm comer nossos produtos,
mas também as pessoas que vêm roubar. Acredite ou não, isso acontece. Não aconteceu muitas vezes conosco, mas acontece. Temos algumas armas em casa exatamente para esse motivo. Também temos 2 cachorros do lado de fora que começaram a enlouquecer no quintal. Algo os assustou com certeza. Na mesma hora fui lá fora para ver o que estava acontecendo. Ambos estavam olhando na direção da plantação, latindo loucamente. Eu gritei para eles ficarem quietos e eles pararam. Passei bem na frente da plantação e fiquei ouvindo. Ouvi um assobio vindo de dentro do campo de milho. Era sem dúvida um assobio humano. Foi a primeira vez que encontrei um invasor na propriedade sem meu pai por perto. Tive que correr para dentro e pegar uma das armas. Os cachorros começaram a latir novamente. Falei para minhas irmãs que alguém estava lá fora, na plantação de milho, e que eu tinha que afugentá-lo. Elas me disseram que era uma ideia terrível correr para a plantação no escuro, e estavam quase me convencendo disso. Percebi o quão assustador isso seria. Mas mesmo assim voltei lá fora. Os cachorros estavam enlouquecendo novamente, latindo na direção da plantação. Apontei a arma para o ar e disparei um tiro, que ecoou na noite e silenciou os cachorros. Também me senti meio poderoso naquele momento e gritei para que saíssem de nossa terra o mais alto que pude. Depois, voltei para dentro. Minhas irmãs estavam rindo, o que me fez rir também. Porém, nossa risada não durou muito, pois os cachorros começaram a enlouquecer novamente, ainda mais desta vez. Voltei lá fora, pronto para fazer a mesma coisa, mas meu coração deu um pulo quando vi um cara parado a uns 6 metros dos cachorros, bem na frente da plantação de milho. Ele olhou para mim e gritei: "Ei, fique parado aí!" Nesse momento, ele correu para dentro da plantação. Comecei a correr atrás dele e disparei outro tiro no ar. Parei junto aos cachorros, não tinha chance alguma de entrar lá. E não estava disposto a deixar os cachorros aqui fora, então levei eles para dentro de casa. Contei para minhas irmãs que alguém estava se escondendo na plantação de milho e liguei para o meu pai. Ele me disse que eu tinha que ser o homem da casa e proteger minhas irmãs. Recomendou que eu disparasse outro tiro de advertência se essa pessoa voltasse. Acabamos nos dirigindo aos nossos quartos. Cada uma das minhas irmãs levou um cachorro para seus quartos e eu levei a arma para o meu quarto, só por precaução. Enquanto eu estava na cama, assistindo a um filme no meu laptop com a janela aberta, ouvi um assobio de fora. Corri para a janela e vi alguém andando devagar pela grama. Em seguida, como se tivesse um sexto sentido, ele parou de andar e olhou para a minha janela, continuando a assobiar. Esse idiota estava obviamente tentando mexer conosco e nos assustar, mesmo depois de eu ter deixado claro que tinha uma arma. Peguei a arma da cama, apontei pela janela e atirei na grama a alguns metros dele, propositalmente errando, claro. Isso cortou o seu pequeno filme de terror e ele correu para fora da vista da minha janela, em direção à frente da casa. Desta vez, ele não voltou. Ele teria que ser um idiota completo para voltar depois disso. Obviamente, contei para minhas irmãs por que atirei e assegurei a elas que ele não voltaria. Nunca descobrimos quem era ou por que ele fez isso. Poderiam ter sido adolescentes tentando assustar alguns fazendeiros inocentes por diversão, ou poderia ter sido alguém realmente perigoso.
Andressa e eu somos proprietários de uma fazenda no interior de Minas Gerais, onde principalmente cultivamos milho. Isso foi em agosto de 2017, em uma noite ligeiramente chuvosa. Tanto Andressa quanto eu passamos toda a nossa vida na vida rural. É realmente tudo o que conhecemos. Claro, a vida na fazenda aqui no interior é muito espaçosa e com poucas pessoas. Nossos vizinhos mais próximos, Antônio e Oliveira, estavam a cerca de meio quilômetro de distância em direções opostas, também sendo fazendeiros, com pouca coisa acontecendo por aqui. É fácil fazer amizade com os vizinhos nessas circunstâncias. Frequentemente convidamos Antônio, Oliveira e suas esposas para vir até aqui e vice-versa. Numa noite de fim de semana, que inicialmente parecia normal, convidamos Antônio e sua esposa para tomar algo. Todos nós ficamos bastante bêbados enquanto jogávamos jogos de tabuleiro. E eles foram embora por volta das 11 horas. Felizmente, a casa deles fica a apenas 30 segundos de carro em linha reta daqui. Continuamos a beber vinho enquanto assistíamos a um de nossos filmes favoritos. Estávamos começando a ficar cansados e definitivamente sentindo os efeitos do vinho. Provavelmente iríamos apenas adormecer no sofá, abraçados um ao outro, quando ouvimos uma batida na porta da frente. Uma batida a essa hora era incomum, na verdade nunca tinha acontecido antes, mas junto com as batidas, pensamos ter ouvido uma voz dizendo algo. Baixei o volume da TV e esperamos para ver se aconteceria novamente. Cerca de 20 segundos depois, outro conjunto de batidas na porta, seguidas por uma voz abafada dizendo: "Precisamos de ajuda." Eu estava prestes a levantar e abrir a porta quando Andressa segurou meu braço, olhou para mim e fez um gesto negativo com a cabeça. Sussurrei: "Só vou perguntar quem é." Ela respondeu: "Não acho que devemos deixá-los saber que estamos em casa, mas é provável que eles já saibam." Fui até a porta e perguntei quem estava lá. A voz do outro lado disse: "Ah, graças a Deus, você pode abrir. Estamos perdidos." Perguntei: "Quem são nós?" A voz respondeu: "Minha esposa e eu." Eu disse: "Pode pedir para sua esposa dizer algo?" Houve um silêncio por alguns segundos e eu insisti: "Você me ouviu?" A mesma voz respondeu: "Sim, mas ela não está perto de mim agora." Foi nesse momento que comecei a ficar desconfiado e percebi que a voz parecia um pouco estranha, como se um homem estivesse tentando deixar sua voz mais aguda. Eu ri e disse: "Antônio, é você?" Antônio é brincalhão e, estando bêbado, não seria algo inédito para ele fazer. A voz respondeu: "Sim." Agora com um tom um pouco mais profundo. Senti um certo alívio, acreditando que era realmente Antônio, mas ainda não queria abrir a porta antes de confirmar. Ter alguém batendo na sua porta tarde da noite aqui fora, alegando estar perdido, não é comum, não é algo que acontece. Então imediatamente me preocupei. Falei através da porta: "Prove. Qual é o nome da sua esposa?" Uma voz até então desconhecida respondeu: "Isso é uma pergunta difícil." Meu sorriso desapareceu. Peguei meu celular para ligar para Antônio, enquanto Andressa observava tudo e insistia que chamássemos a polícia. Antônio atendeu após 3 toques e perguntei de imediato: "Você está na minha porta agora?" Ele disse: "Não. Por quê?" Expliquei que havia alguém na nossa porta tentando me enganar para que eu a abrisse. Ele disse que viria imediatamente e desligamos.
Vale mencionar que todos nós ainda estávamos bêbados durante essa situação. Houve mais batidas na porta. Gritei: tenho uma espingarda aqui e vou usar se vocês não saírem imediatamente. A voz respondeu: só estamos tentando usar um telefone, é tudo o que precisamos. Andressa ligou para o 190, o que aqui levaria um tempo extremamente longo para um policial chegar ao local. Ouvimos passos na nossa plataforma de madeira que estavam dando a volta em nossa casa, na parte de fora. Na verdade, eram 2 conjuntos de passos. Eles pararam em uma de nossas janelas, que estava com as persianas fechadas, e ouvimos alguém tentando abrir a janela. Andressa, que ainda estava ao telefone com o 190, gritou: nos deixe em paz. Eu gritei também, com toda a força dos meus pulmões, que eles deveriam sair daqui ou eu atiraria. Levou um tempo até eu perceber que deveria pegar a espingarda no armário, no andar de cima. Literalmente, alguns segundos depois, houve mais batidas na porta, e dessa vez era a voz de Antônio gritando: abra a porta! Deixei Antônio entrar. Ele também trouxe sua espingarda. Ele disse que não viu nada nem ninguém quando chegou. Ele ficou conosco até que um policial chegou à casa. Fizemos uma rápida varredura da propriedade com o policial e ele foi embora. Levamos a sério o conselho dele e instalamos câmeras na frente e atrás da casa, o que é surpreendentemente algo que nunca tínhamos pensado antes desse incidente. Ainda me arrepia pensar que a única coisa que separava quem estava na nossa plataforma naquela noite era uma porta de madeira. Essa história aconteceu na fazenda dos meus avós no verão de 2018. Eu estava sozinho em uma noite, já que meus avós estavam ausentes. Estava sendo pago para cuidar da fazenda por algumas noites. Na última noite, estava assistindo TV na sala de estar, quando comecei a ouvir um barulho estranho vindo de fora, no campo de milho. Inicialmente, não dei muita importância, pois pensei que fosse provavelmente um veado. No entanto, minha preocupação aumentou quando ouvi todas as vacas começarem a mugir ao mesmo tempo. Normalmente, você ouviria talvez uma vaca mugindo de cada vez. Mas quando todas as vacas começam a mugir, algo está errado. Algo ou alguém teria que assustá-las para que todas as vacas ficassem agitadas assim. Sendo o único na fazenda, estava claro que era minha responsabilidade verificar o que estava acontecendo. Peguei um casaco no armário para sair, mas assim que estava prestes a sair, ouvi um mugido muito agudo de uma vaca. Fiquei parado por um tempo, tremendo de medo. Algo estava terrivelmente errado com as vacas. Rapidamente subi para o quarto do meu avô, debaixo da cama dele. Ele sempre guardava algumas armas. Carreguei o rifle de caça dele e fui para fora. As vacas ainda não paravam de mugir, então entrei no celeiro para verificar. Não havia nada fora do comum. Todas as vacas estavam lá. Isso até eu andar um pouco mais e notar que uma vaca estava faltando na baia dela. Não fazia sentido. Eu tinha certeza de que ela estava amarrada à baia da última vez que a vi. Em seguida, pensei ouvir um som agudo de mugido vindo do campo de milho do lado de fora do celeiro. Decidi ir verificar, mas enquanto caminhava em direção ao campo, juro que ouvi algo que parecia vozes de pessoas. Finalmente, cheguei ao limite e disparei 2 tiros para o alto. Tudo ficou silencioso. As vacas pararam de mugir e não pude ouvir nada vindo do campo. Até que ouvi passos no campo.
Não sabia se tinha coragem de entrar no campo de milho, mas tinha que fazê-lo. Essa é a exata razão pela qual os fazendeiros têm armas, e não podia simplesmente me esconder dentro da casa com invasores no campo. Comecei a caminhar entre as plantações e pude ouvir muitos pares de passos ao meu lado. Ficava cada vez mais assustado conforme continuava a andar mais fundo no campo. Então congelei. No final de uma das fileiras de milho, havia uma pessoa completamente vestida de preto, a poucos metros de mim. Levantei minha arma ordenando que saísse do meu campo. Eu não estava blefando. Estava pronto para atirar, mas a pessoa não se moveu. Disparei outro tiro para assustá-la, mas ela continuou imóvel. Então, ela começou a se aproximar de mim com os braços ligeiramente erguidos, como se me pedisse para baixar minha arma. Apontei minha arma novamente, gritando para que ela se afastasse. Foi então que percebi algo horrível. Eu estava cercado por pessoas vestidas com roupas escuras. Umas 6 ou 7 delas, pelo menos, eram as únicas que eu conseguia ver. Quem sabe se havia mais. À medida que o homem se aproximava, percebi que ele e os outros estavam usando máscaras sinistras. O homem parou de se aproximar quando comecei a recuar. Todos ficaram em silêncio por um momento. Não consigo explicar o medo que senti. Eu achava que estava prestes a ser morto. Foi então que eles começaram a cantar algo. Não entendia. Parecia uma língua diferente, mas o canto quase soava como uma música. Comecei a pensar se eles estavam prestes a realizar algum tipo de ritual sinistro comigo. Aproveitei a oportunidade para correr o mais rápido que pude por algumas fileiras de milho. Quando fiquei sem fôlego, parei e disparei cerca de 6 tiros na direção deles. Ouvi muitos passos e o som das plantas sendo movimentadas, mas indo na direção oposta. Finalmente consegui assustá-los. Corri de volta na direção da casa da fazenda, parei e vi algo no chão. O que vi me marcou e assombrou. Havia uma cabeça de vaca no chão, no meio de um círculo de velas. Senti vontade de vomitar e, assim que entrei na casa, vomitei. Peguei o telefone da casa e liguei para a polícia. Contei ao operador tudo o que pude. A operadora disse que um policial estaria lá em breve. Após desligar o telefone, liguei para meus pais e expliquei a situação, pedindo para eles virem me buscar. Meu pai disse que estaria lá em 1 hora. Fiquei no quarto do meu avô, tremendo e chorando, esperando o que parecia uma eternidade, até finalmente ouvir uma viatura policial do lado de fora. Corri para o policial e nunca me senti tão aliviado em toda a minha vida. Contei tudo ao policial. Ele vasculhou o celeiro e um pouco do campo de milho, encontrando a cabeça da vaca. Ele chamou uma equipe de busca, pois agora aquilo era uma cena de crime ativa. Quando meus pais chegaram, conversei com eles e com o primeiro policial sobre tudo o que havia acontecido. Felizmente, meus pais me levaram para casa depois disso. Meus avós levaram isso muito a sério e instalaram um sistema de câmeras de segurança de alta tecnologia por toda a fazenda. Não faço ideia que tipo de grupo era aquele, mas claramente estavam realizando algum tipo de ritual de sacrifício animal. Por acaso, eu era o azarado que estava sozinho na fazenda e eles escolheram fazer isso lá. No ano passado, mudei-me para uma nova casa distante da cidade. Meu novo trabalho era feito em casa, então não tinha mais motivo para estar na cidade aglomerada e cara. Durante os primeiros meses, aproveitei tudo sobre o lugar.
principalmente por estar longe de outras pessoas. Porém, em uma tarde de dia útil comum, ouvi uma batida na minha porta. Foi, na verdade, a primeira vez que alguém chegou até minha porta desde que me mudei, então fiquei um pouco surpreso. Fui até lá e abri a porta para encontrar um homem alto de meia idade. "Como posso ajudar você?", disse com um sorriso amigável, pensando que ele provavelmente era um vizinho da rua. No entanto, de forma estranha, a primeira coisa que ele fez foi inclinar-se para o lado e olhar para dentro da minha casa, como se estivesse tentando ver quem mais estava em casa. Estranhando o comportamento dele, puxei a porta para dentro e me coloquei na frente, bloqueando a vista com o meu corpo. Antes de dizer qualquer coisa, o homem se virou e se afastou da porta. Fiquei observando ele descer a garagem e continuar a andar até chegar à rua, onde entrou em um carro estacionado e partiu. Sem dúvida, aquele foi o encontro mais estranho que já tive com alguém até aquele momento, e eu realmente não tinha ideia de como pensar sobre isso. Naquela noite, fiquei em casa para o jantar apenas para ter certeza de que o homem não voltaria. Ponderando se deveria ligar para a polícia e fazer um relatório, pensei que pareceria bobo fazer isso só porque um homem se aproximou da minha porta e não fez nada. Por volta das 21h, liguei a TV e tentei relaxar antes de dormir. Enquanto estava no sofá, ouvi uma voz falando lá fora. Rapidamente mutei a TV e tentei escutar. Estava abafado, mas consegui distinguir pelo menos 2 pessoas conversando em algum lugar do meu quintal. Corri até a janela dos fundos e abri as persianas. Ao longe, vi 2 figuras caminhando pelo meu quintal. Uma delas segurava uma ferramenta longa ou objeto na mão, mas a outra era difícil de ver claramente. Eles caminharam entre as árvores do meu quintal até chegarem ao lado da minha casa. Fui até a janela lateral para tentar ver para onde eles foram, mas perdi o rastro deles, pois haviam parado de falar. Verifiquei todas as janelas e ainda não conseguia vê-los nem ouvi-los. Uma batida forte na minha porta da frente me fez pular e senti um arrepio percorrer meu corpo. Caminhei até lá tentando não fazer barulho e olhei pelo olho mágico. Havia um homem vestindo roupas escuras e usando um chapéu que cobria seus olhos. Devia ser um dos homens que eu acabara de ver, mas onde estava o outro? "O que você quer?", gritei, pensando que provavelmente eles já sabiam que eu estava em casa, ou talvez eu os assustasse. O homem ficou parado na soleira da porta e olhou para o lado da minha casa e depois voltou seu olhar para a porta. Depois de alguns segundos de falta de resposta, comecei a ficar aterrorizado. Voltei para a sala de estar para pegar meu telefone e ligar para a polícia. Mas fui interrompido por um som alto de vidro quebrando, seguido por outro e outro. Olhei pelo corredor e vi um homem batendo uma pá contra a porta dos fundos. Ele me viu e me olhou por um segundo, depois saiu correndo. Estava tão assustado que hesitei entre chamar a polícia ou procurar um lugar para me esconder. A melhor resposta era, obviamente, fazer ambos, mas meus pensamentos foram interrompidos novamente quando ouvi o som da janela lateral sendo atingida. Peguei meu telefone e disquei o 190, número da polícia no Brasil, enquanto o homem continuava a bater na janela repetidamente. Mas assim que a polícia atendeu o telefone, tudo ficou quieto. E permaneceu quieto até a chegada da polícia. Quando eles chegaram, fiquei surpreso com a súbita agitação do lado de fora. Aconteceu que o homem da porta optou por não ir embora, e depois de uma olhada mais próxima,
Era o mesmo homem que tinha aparecido mais cedo naquele dia. De forma estranha, quando a polícia o deteve, ele se recusou a falar sobre o outro homem que estava com ele. Ele negou tudo repetidamente, mesmo que houvesse rachaduras e amassados claros nas portas e janelas. Foi frustrante ouvir isso, e mesmo semanas depois, o homem ainda se recusava a dar detalhes sobre por que ele havia ido à minha casa 2 vezes naquele dia ou quem era o outro homem. Tudo permaneceu tão sem resposta que ainda me arrepia até hoje. Por que o homem estava tentando arrombar a casa com tanta determinação? E qual era o propósito do homem à minha porta para auxiliar na invasão? Mudei-me nos meses seguintes e desde então só tenho esperado que não fosse a mim que eles estavam atrás. Ou talvez ainda estão. Quando eu estava crescendo, vivia com minha mãe em uma casa pequena. Durante os anos de ensino médio, ela assumiu um trabalho noturno. Então, na maioria das noites da semana, eu ficava sozinho às 8 horas da noite até às 4 horas da manhã. Isso aconteceu alguns meses antes de eu me formar no ensino médio. Em uma noite comum, por volta das 7h30, me despedi da minha mãe como de costume e joguei alguns videogames por algumas horas. Como era uma noite escolar, não pude ficar acordado até muito tarde, mas ainda fiquei acordado mais tempo do que deveria. Por volta das 11h30 da noite, desliguei tudo e subi para o meu quarto para deitar. Mas acabei mexendo no meu celular por mais 1 hora antes de dormir. Quando acordei, pensei ter ouvido uma porta fechando lá embaixo. Olhei para o relógio ao lado da minha cama e vi que eram 3h30 da madrugada. Então, imaginei que minha mãe tinha chegado do trabalho mais cedo. Virei-me e tentei voltar a dormir enquanto ouvia passos andando lá embaixo. Depois de 1 minuto, comecei a prestar mais atenção. Geralmente, minha mãe iria direto para o andar de cima quando chegasse em casa para se preparar para dormir. Mas parecia que a pessoa estava apenas andando por aí. Ao ouvir por mais 2 ou 3 minutos, percebi que eles nem estavam parando, estavam percorrendo cada cômodo, andando devagar, como se estivessem fazendo um tour pela casa. Comecei a ficar um pouco nervoso, pensando que poderia não ser minha mãe e poderia ser outra pessoa. Levantei e acendi a luz do meu quarto. E quase imediatamente os passos pararam. Ouvi do outro lado da minha porta. Com cuidado, abri a porta e olhei para o corredor. Esperava ver alguma luz vindo de baixo, mas a casa toda estava escura. Quem quer que estivesse andando lá embaixo não havia ligado nenhuma luz, o que me assustou ainda mais. Certifiquei-me de não fazer barulho e fui mais para baixo no corredor, até ficar no topo das escadas. Então, me ajoelhei e olhei pelas grades para ver a sala de estar. Não havia ninguém lá, e mesmo na escuridão, pude perceber que nada tinha sido mexido. Meu PlayStation ainda estava lá e na minha cabeça. Isso era um sinal claro de que não havia ninguém na casa, exceto talvez minha mãe. Quer dizer, se alguém estivesse aqui para roubar, teria definitivamente pego a coisa mais cara da sala. Naquele momento, eu só queria saber se era minha mãe que estava andando por aí ou se eu estava tendo alguma alucinação auditiva estranha. Desci as escadas e falei em voz alta: "Mãe, você está em casa?" Não houve resposta nem sinais de movimento em toda a casa. Então fui pelo corredor até a cozinha. Logo de cara, vi uma pegada no chão de azulejos e quando olhei para cima, meus olhos se fixaram em uma figura. Do outro lado da sala, um homem estava sentado à mesa de jantar
usando uma máscara escura. Suas roupas eram todas pretas, o que tornava difícil distinguir suas características. Ele estava me olhando, mas não disse nada ou sequer se moveu. Olhou para mim com uma expressão impassível. Corri direto para cima e me tranquei no meu quarto enquanto ligava para o 190. A operadora me manteve atualizado sobre a estimativa de chegada da polícia, mas depois de 1 minuto, ouvi o homem andando devagar pela casa e até a base das escadas. Sussurrava para o operador em pânico, até ouvir a porta da frente se abrir e o homem se afastar da casa. Não demorou nem 30 segundos para ver as luzes dos faróis brilhando pela janela. Minha mãe tinha chegado na garagem e eu corri para fora para encontrá-la e contar o que estava acontecendo. Quando a polícia chegou, fizeram uma busca minuciosa e não encontraram nada incriminatório que nos ajudasse a encontrar o homem. Pelo que parece, o homem não estava ali para roubar, e ele também não parecia ter interesse em mim, o que significa que ele provavelmente estava tentando machucar ou sequestrar minha mãe. Teria sentido porque ele entrou apenas minutos antes de minha mãe normalmente chegar em casa. Isso me faz pensar no que poderia ter acontecido se eu não tivesse descido para ver quem estava lá, ou se minha mãe tivesse chegado apenas 1 minuto mais cedo e entrado em casa sem saber do homem que estava esperando por ela. Nos últimos anos, tenho trabalhado em 2 empregos e costumo sair de casa por volta das 6 da manhã, retornando por volta das 10 da noite. Depois de descansar, muitos dias se resumem a repetir essa mesma rotina. Infelizmente, essa tem sido a situação em que estou há um bom tempo. No entanto, isso mudou apenas alguns meses atrás. Em uma noite, ao chegar em casa, fiz o que costumo fazer. Tomei um banho e me preparei para dormir. No entanto, enquanto estava no chuveiro, ouvi um barulho que parecia vir de fora da porta do banheiro. Saí rapidamente para checar e não vi nada. Então concluí que era provavelmente a casa rangendo ou algo assim. Terminei minha higiene e fui para a cama. Durante toda a noite, continuei ouvindo ruídos estranhos vindos de diversos cantos da casa, principalmente um tipo de rangido, como se estivesse ventando forte lá fora e fazendo a casa balançar. No entanto, não havia vento e não havia motivo para a casa fazer esse barulho. Em determinado momento, no meio da noite, até me levantei e andei pela casa para tentar descobrir o que era, mas não encontrei nada. Na manhã seguinte, estava muito cansado e tive que trabalhar o dia inteiro, contando com café para me manter acordado. Quando finalmente cheguei em casa, estava exausto e sonolento, esperando por uma boa noite de sono. Subi imediatamente, liguei o chuveiro, mas antes mesmo de entrar, ouvi algo novamente do lado de fora da porta do banheiro. Desta vez, estava certo de que estava bem do lado de fora da porta e parecia ter passado bem perto e saído do quarto. Embora fosse improvável, realmente parecia que algo havia se movido pelo meu quarto. Eu sabia que precisava verificar se havia alguém lá, mas eu estava com um pouco de medo. Finalmente, quando tomei coragem para olhar, não vi nada. Andei pela casa inteira e dei uma olhada rápida em cada cômodo, mas eu estava convencido de que deveria ser algo estranho acontecendo nas paredes ou sob o assoalho. Tomei banho e fui para a cama, adormecendo pouco antes da meia-noite. No instante em que acordei, sabia que algo estava errado. Estava muito escuro,
Ainda era bem no meio da noite, e a casa toda estava silenciosa. Não tinha certeza do que me acordara, mas podia sentir que tinha algo a ver com os sons que vinha ouvindo. Olhei para a porta e vi o movimento mais sutil de uma sombra sob a fresta. Pulei da cama e olhei para o outro lado do quarto. Meu coração começou a disparar imediatamente quando vi a sombra se afastar da porta e ouvi passos seguindo pelo corredor de cima. Fiquei horrorizado e paralisado pelo medo, mas deve ter sido a explosão de adrenalina que me fez sair da cama e abrir a porta. Olhei para fora e no fim do corredor estava a silhueta escura de um homem. Os olhos dele foram a única coisa que realmente me chamaram a atenção. Eles me perfuraram com um sentimento de raiva e inquietação. Bati a porta do quarto e a tranquei. Os passos do homem desceram imediatamente as escadas, mas demoraram mais uns 30 segundos antes que eu ouvisse ele sair da casa. Chamei a polícia assim que pude, mas eles não tiveram muito sucesso. Encontraram algumas evidências de que o homem esteve na minha casa por pelo menos alguns dias, mas isso foi tudo. Não sei onde ele estava se escondendo, mas sempre penso quando ouvia ele passando pela porta do banheiro. Talvez ele estivesse dormindo na minha cama e rapidamente se escondesse no armário. Quando eu entrasse no chuveiro, aproveitava a oportunidade para sair do quarto. Também me pergunto por que ele passou aquele tempo extra lá embaixo antes de sair da casa, quando ele sabia que eu o tinha visto e provavelmente já tinha chamado a polícia. Tudo isso é apenas especulação nesse ponto, mas saber que um estranho estava escondido na minha casa enquanto eu dormia é algo aterrorizante para se pensar. Pelo que sei, o homem não voltou e não houve atualizações sobre a identidade dele.